Olá, nós somos alunos do segundo período de Engenharia Química da PUC Minas e hoje nós vamos realizar um experimento sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como Lei da Força e da Aceleração, é um princípio fundamental da física que descreve a relação entre a força aplicada num objeto e a aceleração resultante. Essa lei é essencial para a compreensão e aplicação de muitos conceitos na engenharia. A segunda lei de Newton é um dos pilares da física clássica. Ela diz que a aceleração de objeto é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Percebe-se isso na fórmula da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. A força é a força aplicada no objeto, medida em newtons. A massa é a massa do objeto que está sofrendo a força, medida em quilogramas. E a aceleração é metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração resultante depois da força aplicada. As duas primeiras leis de Newton se relacionam, em que a primeira lei, a lei da inércia, diz que um objeto em repouso se manterá em repouso e um objeto em movimento constante se manterá com movimento constante. A segunda lei mostra o que acontece quando uma força é aplicada sobre esse movimento e a aceleração que ele vai ter. A segunda lei de Newton há várias aplicações no dia a dia, como, por exemplo, design de equipamentos esportivos e análise de colisões. Há também várias aplicações para as engenharias, como, por exemplo, a engenharia aeroespacial na projeção de foguetes, a engenharia mecânica no desenvolvimento de máquinas e equipamentos, na engenharia civil, no desenvolvimento de edifícios e pontes e na engenharia elétrica em circuitos elétricos. Para realizarmos o experimento, iremos precisar de 2 carrinhos de mesma massa, 2 ímãs e os glosses que irão representar os pesos. Ao colocarmos os ímãs nos carros, quando aproximamos os carrinhos, percebemos uma força de repulsão. E quando posicionamos os carrinhos bem próximos uns dos outros, veremos que os dois percorrem a mesma distância. Como as forças aplicadas é a mesma e a massa é igual, ambos adquirirão a mesma aceleração. Porém, quando acrescentamos mais pesos, veremos que a aceleração muda. Mantendo a força constante, quanto maior a massa, menor a aceleração. Assim, o experimento explica a segunda lei de Newton. Em resumo, como visto no experimento, a segunda lei de Newton estabelece que a força aplicada a um objeto é diretamente proporcional à aceleração que o objeto adquire. Isso significa que, se você aplicar uma força maior a um objeto, ele terá uma aceleração maior na mesma direção da força. Além disso, a lei estabelece que se essa aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto, ou seja, objetos mais leves acelerarão mais rapidamente sobre a mesma força do que objetos mais pesados. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada!